Uma gangue intimida um garoto sem perceber que Chuck Norris está por perto. Inscreva-se e comente de onde você está nos assistindo. O sol já havia se escondido atrás do horizonte, deixando um leve brilho alaranjado e rosado que se estendia pelo céu. Os últimos vestígios da luz do dia se agarravam teimosamente às nuvens dispersas, mas a escuridão avançava pouco a pouco, engolindo as cores do entardecer. A temperatura começava a cair e o ar frio carregava os sons distantes de uma cidade tranquila se preparando para a noite. As ruas estavam quase vazias. Apenas alguns retardatários apressavam-se para chegar em casa antes que a cidade ficasse completamente deserta. Os postes se acendiam um a um, lançando um brilho amarelado e fraco sobre as calçadas rachadas e cruzamentos solitários. Alguns zumbiam levemente, suas lâmpadas antigas mal resistindo. Ocasionalmente, um carro passava, projetando feixes de faróis sobre o asfalto antes de desaparecer na distância. Era o tipo de silêncio que só existia em lugares como aquele, uma cidade esquecida nos arredores de algo maior, onde a vida corria mais devagar e as estradas se estendiam longas e vazias. Um garoto caminhava pela beira da estrada, os ombros levemente curvados contra o frio da noite. Ainda não tinha idade para dirigir, mas já era grande o suficiente para ir sozinho para casa, algo que fazia inúmeras vezes desde que sua mãe começara a trabalhar no turno da noite na lanchonete local. A mochila estava pendurada em um ombro, pesada demais com livros e papéis. Na outra mão carregava um pequeno embrulho envolto em papel pardo simples. Dentro havia um presente, algo pelo qual ele havia economizado nos últimos meses, fazendo pequenos serviços e recados para os vizinhos. Não era muito. Apenas um pequeno enfeite da loja geral da cidade, mas para ele tinha valor. Era para sua mãe. Um agradecimento por tudo o que ela fazia. A estrada se estendia adiante, passando pelo velho posto de gasolina que ficava logo antes da curva para as ruas residenciais. Não era grande coisa, apenas algumas bombas, uma loja de conveniência com um letreiro de neon piscando e uma caminhonete enferrujada estacionada na frente. O posto era o último sinal de civilização antes das longas extensões de estrada vazia. Aquela hora estava praticamente deserto, exceto por uma figura solitária abastecendo o carro. O garoto mal deu atenção ao homem no posto, concentrado apenas em chegar em casa antes de escurecer. Sua mãe sempre se preocupava quando ele se atrasava e ele não queria dar mais motivos para preocupá-la. Apurou o passo, ajustando a mão no pacote, enquanto o vapor de sua respiração formava pequenas nuvens no ar frio da noite. Então ouviu o ronco profundo de motores, não apenas um, mas vários. O som percorreu a cidade silenciosa como um trovão distante, crescendo a cada segundo. O estômago do garoto se contraiu. Ele conhecia aquele som, todos na cidade conheciam. Uma gangue de motoqueiros. Não eram dali, apenas passavam de vez em quando, nunca ficando muito tempo, mas o suficiente para deixar sua marca. As pessoas falavam deles em sussurros, como bebiam, causavam confusão, arrumavam brigas em bares e deixavam um rastro de destruição por onde passavam. Ninguém queria cruzar com eles. Eram o tipo de homens que viviam de intimidação, que se alimentavam da sensação de ver os outros se encolhendo quando entravam em um lugar. O garoto engoliu em seco e continuou andando, tentando ignorar o rugido crescente atrás dele. Talvez não o notassem, talvez só estivessem de passagem. A primeira moto passou roncando, o piloto nem lhe deu atenção, mas as outras diminuíram. Os pneus arranharam o asfalto quando mais 5 motocicletas o cercaram em semicírculo. Não eram jovens em busca de adrenalina. Eram homens mais velhos, calejados, seus rostos marcados por anos de estrada. As jaquetas de couro estavam gastas, algumas com remendos e emblemas que denunciavam a filiação a um grupo maior e mais perigoso. Um deles, corpulento, com barba grisalha e uma cicatriz na bochecha, soltou uma risada baixa. O garoto não ousou levantar os olhos, mas sentia o peso dos olhares sobre ele. Os motores roncavam, impacientes, como feras presas prestes a serem soltas. O cheiro de óleo e gasolina misturava-se ao odor persistente de cigarro impregnado nas roupas dos motoqueiros. Os dedos do garoto apertaram o pacote em sua mão, o coração martelava no peito,
Mas ele se forçou a continuar andando. Se os ignorasse, talvez se cansassem e fossem embora. Mas não foram. O primeiro motoqueiro virou o guidão e bloqueou sua passagem. O garoto parou bruscamente, quase tropeçando. Finalmente levantou os olhos e encarou o homem. O motoqueiro abriu um sorriso cruel, um esgar divertido que fez um arrepio percorrer a espinha do menino. "Pra onde vai, garoto?" As palavras soaram casuais, quase amigáveis, mas o garoto sabia que não eram. Os outros riram baixo, trocando olhares. Um deles se inclinou para a frente na moto, as mãos enluvadas apoiadas no guidão, examinando o garoto como um gato que observa um rato encurralado. A boca do garoto estava seca, as pernas pesadas como chumbo, recusando-se a se mover. Ele olhou de lado em direção ao posto de gasolina. A figura solitária perto da bomba ainda estava lá, aparentemente alheia ao que acontecia. Ou talvez apenas estivesse esperando. O menino respirou fundo, trêmulo. Podia ouvir a voz da mãe em sua mente, lembrando-o do que fazer quando enfrentasse problemas. Não olhe nos olhos, não dê motivo, apenas continue andando. Mas eles não iam deixar. O homem à sua frente acelerou levemente o motor, fazendo a moto rosnar. Os outros riram, e então um deles estendeu a mão e arrancou o pacote de sua mão. Os olhos do garoto se arregalaram em horror. "Não!" ele sussurrou. O motociclista desembrulhou o papel de qualquer jeito, deixando-o cair no chão. Dentro havia uma pequena e delicada peça de vidro. Ela refletiu por um instante a luz fraca do poste, antes de o homem zombar e deixá-la escorregar de seus dedos. O vidro se despedaçou contra o asfalto. As gargalhadas aumentaram. O garoto fechou os punhos ao lado do corpo, os olhos ardendo. Queria gritar, lutar, fazer alguma coisa. Mas o que poderia? Ele era apenas um garoto. Um dos motoqueiros agarrou sua mochila e a arrancou do ombro. Os livros caíram espalhados no chão, páginas tremulando ao vento. Outro deu um chute em um deles, fazendo-o deslizar pelo asfalto. Mais risadas, mais zombarias. O menino apertou os olhos. Então, de repente, o riso cessou. O ar mudou. Ele sentiu antes de ver. Algo na atmosfera se transformou, como uma tempestade se aproximando. A diversão dos motoqueiros desapareceu, substituída por outra coisa, uma presença. O garoto abriu os olhos lentamente. O homem do posto estava vindo em direção a eles. Não corria, não se apressava. Apenas caminhava. Calmo. Firme. E a cada passo, o mundo parecia prender a respiração. O som do vidro quebrando ecoava nos ouvidos do menino, mais alto que o ronco dos motores, mais alto que as risadas que o cercavam. Era só um simples enfeite, algo pelo qual ele havia economizado, algo que tinha significado. E agora jazia em cacos frios no asfalto, sob o olhar zombeteiro dos motoqueiros. Os dedos do garoto se cerraram em punhos, as unhas cravando nas palmas. A voz da mãe ecoava em sua mente, dizendo-lhe para manter a calma, para não reagir. Mas como poderia? Seus livros estavam espalhados, sua mochila arrancada, e o presente, a única coisa que o animava em oferecer, estava destruído, esmagado pelos dedos descuidados de um homem que se divertia com sua dor. Um empurrão áspero por trás quase o fez tropeçar. Um dos motociclistas havia descido da moto, erguendo-se acima dele com uma expressão que misturava tédio e crueldade. Não precisava de motivo para aquilo. Fazia simplesmente porque podia. Os outros observavam, entretidos, esperando para ver até onde chegaria. O garoto engoliu o nó na garganta e se abaixou, tentando juntar seus livros. Talvez se fosse rápido. Se não reagisse, eles perdessem o interesse. Mas uma bota pesada esmagou sua mão contra o chão. O menino arfou de dor, puxando a mão de volta no último instante antes que a pressão aumentasse. O motociclista acima dele riu. "Olha só para ele! Parece um ratinho preso numa armadilha", disse outro, apoiado no guidão. O riso se espalhou pelo grupo, misturado ao ronco constante dos motores ligados. Outro chute fez sua mochila deslizar até a calçada.
Talvez tenha algo de valor aí dentro, murmurou um deles. Pode valer a pena dar uma olhada. O garoto correu atrás dela, a angústia apertando seu peito. Não tinha nada de valor, nada que eles quisessem. Mas isso não importava. Era um jogo em que as regras existiam apenas para humilhá-lo. Uma mão agarrou a sua jaqueta pelas costas e o ergueu sem esforço. Ele mal teve tempo de recuperar o equilíbrio antes de ser empurrado para trás. Suas costas bateram contra a lateral de uma das motos, que balançou levemente antes de se firmar. Aonde pensa que vai de garoto? A voz soou divertida, mas de uma forma cruel. A gente está só começando. O garoto não respondeu. A garganta estava apertada, o coração martelando contra as costelas. Ele sabia que demonstrar medo só pioraria as coisas, mas não tinha certeza de quanto tempo ainda conseguiria aguentar. O líder, o homem com a cicatriz na bochecha, se agachou e pegou um dos livros caídos. Folheou-o sem interesse antes de lançar um olhar zombeteiro ao menino. Você realmente lê essas coisas? Perguntou a voz carregada de deboche. Pra quê? Aposto que ninguém nem nota um moleque como você. O garoto cerrou o maxilar. O motociclista sorriu, percebendo que havia tocado em um ponto sensível. Deixou o livro escorregar de entre os dedos, caindo no chão, e em seguida desceu a bota sobre ele. A lombada estalou. Algo dentro do menino estalou junto. O mundo pareceu menor, mais escuro, esmagando-o por todos os lados. Estava em menor número, cercado, sem ninguém vindo em seu socorro. E então ele o viu. O homem do posto. Vinha caminhando em direção a eles. Devagar, deliberado, as mãos relaxadas ao lado do corpo. O garoto mal havia reparado nele antes, mas agora. Quando os motociclistas voltaram os olhos para a sua direção, o ar pareceu mudar. As risadas cessaram. Os sorrisos zombeteiros se desfizeram, dando lugar a outra coisa: cautela. O homem continuava andando, sem pressa, o olhar firme. Não havia urgência, não havia medo. E de alguma forma, isso tornava tudo pior para os motoqueiros. O menino foi o primeiro a perceber o jeito como eles mudaram de postura. Se endireitaram um pouco, o divertimento dando lugar a algo que não queriam admitir ainda: incerteza. As luzes do posto projetavam sombras longas pelo asfalto quando o homem finalmente parou, a poucos passos de distância. Não disse nada, não precisava. O ar ficou pesado. O tipo de silêncio que precede uma tempestade. O garoto prendeu a respiração, e então tudo mudou. O silêncio que se seguiu era diferente dos anteriores. Não era o silêncio de uma rua vazia ao entardecer, nem o silêncio incômodo entre palavras não ditas. Era algo mais denso, mais pesado, pairando sobre o posto como uma névoa espessa que engolia os restos das gargalhadas que há pouco preenchiam o ar. Os motoqueiros estavam imóveis, os motores roncando baixo sob eles, as vibrações fazendo o chão tremer levemente. A diversão, antes tão natural, havia se transformado em cautela, em alerta. Os olhares, antes fixos apenas no garoto, agora se voltavam para o homem parado a poucos metros. Ele não tinha nada de chamativo na aparência, nada que normalmente exigisse atenção. Usava uma jaqueta simples, jeans gastos e botas empoeiradas da estrada. Parecia apenas mais um homem parando num posto a caminho de outro lugar. Mas havia algo nele que mudava o espaço ao redor. Não estava tenso, nem agressivo. As mãos descansavam soltas ao lado do corpo, a postura era relaxada, confortável, mas de um jeito que transmitia controle absoluto. Caminhara pelo pátio sem pressa, sem preocupação, como se tivesse todo o tempo do mundo. E agora apenas estava ali, observando. O garoto mal ousava respirar. Ele sentia a mudança no ar, a alteração sutil mas inegável na dinâmica que há instantes havia pertencido totalmente aos motociclistas. Eles tinham o controle, ditavam os acontecimentos, se deliciavam com o poder de seus números, com a inevitabilidade da força. Mas agora, tudo isso havia se quebrado. E nenhum deles parecia saber explicar o motivo.
Um dos motoqueiros, alto e magro, de nariz torto, resmungou em voz baixa. O som saiu fraco, forçado, como se tentasse quebrar a estranha tensão que pairava sobre eles. Empurrou com a bota um dos livros do garoto, fazendo-o deslizar alguns centímetros pelo asfalto. Algum problema, velhote? Murmurou um deles, mas a valentia em sua voz já tinha enfraquecido. O homem não respondeu. Nem sequer piscou. O líder do grupo, o da cicatriz na bochecha, se remexeu no assento, as mãos apertando levemente o guidão da moto. Era mais velho que alguns dos outros, mais experiente. E embora talvez não soubesse quem aquele homem era, sabia o que estava vendo. Um profissional. Existem homens que se portam de maneira diferente, que não precisam erguer a voz nem exibir força. Ela está ali, sob a superfície, no jeito de andar, no jeito de permanecer de pé. É algo que só se reconhece quando se passa tempo demais cercado de violência. E Cicatriz tinha passado a vida inteira cercado por ela. Ele se endireitou, ajustando a postura. "Tá perdido?" perguntou, a voz casual, mas com um tom calculado por trás das palavras. Ainda assim, o homem nada disse. O coração do garoto pulsava tão forte que ele o sentia na garganta. Não tinha ideia de quem era aquele estranho, nem motivo para acreditar que o ajudaria. Mas algo em seu íntimo dizia que a noite tinha acabado de mudar. Os outros motoqueiros estavam inquietos. A tensão no ar já não podia ser ignorada. O líder soltou o ar pelo nariz e deu um leve movimento de queixo em direção ao garoto. "Não é problema, seu amigo. Melhor seguir o seu caminho." O homem finalmente se mexeu, inclinando a cabeça como se considerasse as palavras. Então, com a mesma calma com que havia se aproximado, agachou-se. O garoto se enrijeceu, mas o movimento era lento, sem pressa. O homem pegou um dos livros caídos no asfalto. A capa estava suja de poeira. Algumas páginas amassadas pelo maltrato. O menino observou enquanto ele limpava o livro com a mão firme, como se aquele pequeno gesto merecesse tanto cuidado quanto qualquer coisa no mundo. Depois, tão devagar quanto antes, levantou-se e entregou-o ao garoto. Ele o recebeu hesitante, os dedos se fechando em torno do livro, o coração ainda martelando nos ouvidos. Os motoqueiros trocaram olhares. Era um gesto simples, quase nada. Mas naquele instante mudou o equilíbrio. A expressão do líder escureceu. "É surdo, velho." A voz perdeu o tom falso de leveza e se tornou um aviso. "O avesso." O homem sustentou o olhar. E então, pela primeira vez falou. "É melhor irem embora." 3 palavras. Calmas. Firmes. Sem desafio, sem ameaça, mas carregavam mais peso do que tudo o que tinha sido dito naquela noite. O maxilar do líder se contraiu. Os homens ao redor se ajeitaram nos assentos, as mãos firmes nos guidões. O ar se esticou, tão tenso que o garoto quase ouvia o próprio coração ecoar nos ouvidos. Não eram as palavras em si que os faziam hesitar. Era o jeito como foram ditas, a certeza silenciosa, a finalização inabalável. O líder manteve o olhar fixo por um longo momento, até que, com um resmungo, desviou os olhos. "Vamos embora", murmurou, ligando o motor. Os outros hesitaram, mas um a um seguiram. Os motores rugiram de volta à vida. O líder lançou um último olhar ao homem antes de acelerar. "Da próxima vez, cuide da sua vida", disse. Mas as palavras soaram ocas. O homem não respondeu. Nem sequer os observou partir. Um a um, os motociclistas desapareceram noite adentro, os faróis cortando a escuridão antes de sumirem. Seus ecos distantes permaneceram no ar por alguns segundos, até que o silêncio retornou. O garoto ficou parado, mal compreendendo o que havia acabado de acontecer. As mãos tremiam levemente, enquanto segurava o livro. O homem se virou para ele. O olhar era firme, indecifrável. "Você está bem?" O menino assentiu devagar. A voz não saía direito, mas se obrigou a responder. "Sim." O homem fez um leve aceno com a cabeça. "Vá para casa.
E assim, simplesmente se virou e caminhou de volta em direção à caminhonete, como se nada tivesse acontecido. O garoto permaneceu ali por um tempo, sob as luzes do posto que zumbiam acima dele. Os restos do presente, ainda espalhados no chão. Então, sem dizer nada, abaixou-se, juntou o que restava de suas coisas e correu. Uma rajada de vento atravessou o pátio, levantando poeira e espalhando algumas folhas soltas de papel pelo asfalto. Os motores da gangue ainda ecoavam à distância, o único traço de sua presença momentos antes tão dominante. Agora, em sua ausência, uma estranha quietude se instalou sobre o posto, como se o próprio mundo tivesse pausado para reconhecer a súbita mudança no equilíbrio. O garoto ficou imóvel, agarrado ao livro nas mãos. Seu coração começava a se acalmar, embora a adrenalina ainda percorresse suas veias, deixando seus membros rígidos e trêmulos. Mal conseguia compreender o que havia acontecido. Os motoqueiros estavam prontos para humilhá-lo, talvez até pior. E, de repente, haviam ido embora. Não porque tivessem se cansado, nem porque tivessem perdido o interesse. Eles haviam partido por causa dele. Por causa do homem que surgira sem aviso, que sem erguer a voz ou dar um único soco havia mudado o rumo da noite. O garoto virou levemente a cabeça, lançando um olhar para a figura que, em um instante, se tornara algo mais do que um estranho em um posto de gasolina. Chuck Norris estava a poucos metros, aparentemente despreocupado, como se o que acabara de acontecer não passasse de um contratempo menor. Ajustava a tampa do tanque de combustível de sua caminhonete com movimentos lentos e metódicos. O vento agitava as bordas de sua jaqueta e a luz amarela e fraca do posto projetava longas sombras sob suas botas. O menino o engoliu em seco, sem saber o que dizer. Sentia que devia agradecer, mas as palavras não vinham. Ficou ali, hesitante, preso no momento, sem querer se mover. Chuck virou-se ligeiramente, o olhar fixando-se no garoto com a mesma expressão calma e indecifrável que mantivera durante todo o confronto. Seus olhos não traziam satisfação, nem orgulho. Apenas o peso de alguém que já havia presenciado noites como aquela muitas vezes antes. "Está bem?" perguntou a voz baixa, mas firme. O menino assentiu instintivamente, embora não tivesse certeza se era verdade. "Sim", conseguiu dizer, a voz rouca. Chuck o observou por mais um instante, e então assentiu. "Vá para casa." Não havia gentileza em suas palavras, nem conforto desnecessário. Apenas uma instrução simples, daquelas que não se questiona. O garoto hesitou por mais um momento antes de se abaixar para recolher o que restava de seus pertences. As mãos ainda tremiam levemente, enquanto juntava os livros, limpando a poeira das capas e empilhando-os com cuidado. Sua mochila estava a alguns metros, chutada até a beira da calçada. O tecido arranhado, mas intacto. Ele a colocou no ombro e, após um último olhar para os cacos do presente de vidro espalhados no chão, voltou-se para a estrada. Deu um passo, então parou. Havia um peso no peito, uma sensação que não se dissipava. Olhou para trás e viu Chuck ainda parado junto à caminhonete. Por um breve segundo, quis dizer algo. Qualquer coisa, para quebrar o silêncio pesado que pairava após a partida da gangue. Mas antes que encontrasse as palavras, outro som cortou a noite. Um ronco baixo e deliberado. O menino congelou, prendendo a respiração. O som não vinha de longe, não se afastava como antes. Estava perto. Perto demais. Do outro lado do posto, uma única motocicleta surgiu na escuridão. Não era como as outras. O motor soava mais profundo, os faróis mais fracos, com um brilho quase predatório. A moto deslizou pelo asfalto com suavidade assustadora. O piloto permanecia ereto no assento, imóvel, mais sombra do que homem. E então outra apareceu. E mais outra. O líder havia voltado. O estômago do menino afundou. Os motoqueiros não tinham ido embora. Haviam apenas circulado, esperando o momento em que a poeira baixasse, em que a falsa sensação de segurança se instalasse. Chuck permaneceu imóvel. Não virou a cabeça, não reagiu. Mas o garoto sabia. De algum modo sabia.
que ele já havia sentido a aproximação deles muito antes de surgirem. A moto do líder parou a poucos metros, as outras se abrindo atrás dele em formação. Os faróis cortavam a telescuridão, lançando sombras longas e irregulares pelo chão. O som dos motores preenchia a noite, baixo e ameaçador. O líder desceu da moto, os movimentos lentos e deliberados. As botas arranharam o asfalto enquanto ele avançava, o olhar preso em Chuck. O garoto deu um passo para trás, o instinto gritando para que corresse. Mas algo no jeito como Chuck permanecia parado o manteve imóvel. O líder soltou o ar pelo nariz, o rosto marcado por algo entre divertimento e irritação. Não gostei de como isso terminou, disse, a voz ecoando pelo pátio. Deu outro passo à frente, os olhos semicerrados. Não gosto de gente se metendo nos meus negócios. Chuck finalmente se moveu. Virou levemente a cabeça e encontrou o olhar do líder sem a menor hesitação. Ele não falou, não precisava. O maxilar do líder se contraiu. Acha que pode simplesmente aparecer, nos assustar e pronto? Rosnou, fazendo um gesto vago para os outros atrás dele. Não é assim que funciona. O ar havia mudado outra vez. A tensão de antes agora se transformava em algo mais afiado, mais perigoso. O garoto podia senti-la contra a pele, espessa, sufocante. Os outros motoqueiros desmontaram, indo se alinhar ao lado do líder. Eram mais desta vez, e as apostas eram maiores. Tinham voltado por um motivo, e não era para conversar. O líder rolou os ombros, soltando uma risada baixa. Vamos ver se você tem mais do que só esse olhar, velhote. A respiração do garoto ficou presa na garganta. Sabia o que estava por vir. Mas, de alguma forma, também sabia que Chuck já tinha previsto aquilo desde o início. O homem nunca demonstrara preocupação, nunca vacilara, nunca hesitara. Ele tinha observado, esperado. E agora, estava acontecendo exatamente como esperava. O líder deu mais um passo à frente. Chuck se moveu. Não foi rápido nem brusco. Foi suave, controlado. Seu corpo mudou de postura, os músculos sob a jaqueta ondulando com o movimento. Não estava tenso, não estava agressivo, apenas pronto. Pela primeira vez, o garoto viu algo diferente nele. Era como assistir a uma tempestade se formando no horizonte. O primeiro estalo distante do trovão antes que o céu se rompesse. O líder sorriu de lado, deu mais um passo. Então, num piscar de olhos, tudo explodiu em movimento. A noite, até então calma e discreta, irrompeu em caos no espaço de uma única respiração. O líder mal teve tempo de se firmar antes que Chuck Norris se movesse. Não com a sua agressividade descontrolada de alguém procurando briga, mas com a precisão tranquila de quem já venceu antes mesmo de começar. O primeiro motoqueiro avançou. As botas bateram duro no asfalto, o soco vindo selvagem, mais alimentado pela frustração que pela técnica. Chuck não se mexeu. Apenas se desviou. Fluido, controlado. E no mesmo instante, ergueu o antebraço, atingindo em cheio as costelas do homem. O golpe foi medido. Perfeito. Não quebrou nada, mas arrancou-lhe o fôlego, mandando-o tropeçar para trás, arfando de dor palcor. Não houve pausa. Outro já vinha. Mais rápido que o primeiro, mais calculado. Fingiu pela esquerda, depois lançou todo o peso num soco direto contra o maxilar de Chuck. Mas Chuck já tinha visto antes mesmo de acontecer. Um giro rápido, um passo de lado, e o cotovelo dele subiu em arco preciso. Conectou com o queixo do atacante num estalo seco. A cabeça do homem foi jogada para trás, os joelhos cederam. E ele desabou no asfalto, gemendo. O resto da gangue hesitou. Pela primeira vez naquela noite, a incerteza brilhou em seus rostos. Aquilo não era como deveria ser. Eram mais agora. Tinham voltado preparados, prontos para ensinar uma lição. Mas em poucos segundos, 2 já estavam no chão. E o homem à frente deles não tinha sequer suado. Chuck se endireitou, a postura relaxada como sempre,
como se não tivesse acabado de derrubar 2 homens crescidos com apenas alguns golpes precisos. Sua expressão não mudou. Apenas olhou para o restante. Calmo, sereno, esperando. O maxilar do líder se fechou. Seus punhos se cerraram. "Peguem ele!" gritou. E assim, de uma só vez, os outros partiram para cima. O garoto, ainda imóvel perto da calçada, mal teve tempo de processar o que aconteceu a seguir. Era como assistir a um sonho. Algo surreal. Impossível. 5 homens, cada um maior, mais pesado, mais imponente fisicamente que Chuck Norris, avançaram de uma vez, mas ele não recuou. Não se preparou. Ele se moveu. O primeiro veio com uma corrente enrolada nos punhos, mirando as costelas de Chuck. Ele abaixou-se suavemente, como água em movimento, e antes que o atacante pudesse reagir, a palma de Chuck disparou para frente, atingindo-o logo abaixo do externo. O ar saiu do homem, num chiado dolorido. A corrente caiu de sua mão, quando ele recuou, curvado de dor. Outro atacou com uma garrafa quebrada, o vidro irregular refletindo a luz trêmula do neon do posto. Chuck desviou sem esforço, agarrou o pulso do homem e torceu bruscamente. A garrafa escapou de sua mão, despedaçando-se no asfalto. Um segundo depois, Chuck puxou-o para frente e o arremessou de cabeça contra a lateral de uma moto estacionada. A máquina balançou violentamente com o impacto, e o homem desabou no chão. Os outros mal tiveram tempo de processar o que acontecia quando Chuck se voltou para eles. Um giro rápido, um pivô preciso, e ele desferiu um chute giratório direto no peito do próximo. A força o lançou pelo asfalto, fazendo suas costas baterem contra o meio-fio com um estrondo. O garoto não conseguia desviar os olhos. Não era apenas o fato de Chuck estar vencendo, era o modo como fazia isso. Ele não era imprudente, não agia com raiva ou impulso. Cada movimento era deliberado, eficiente, nenhuma energia desperdiçada, nenhuma força desnecessária. Não estava exibindo poder, apenas encerrava a luta antes mesmo que começasse. E os motoqueiros sabiam disso. Os 2 últimos hesitaram. Tinham avançado confiantes, achando que o número os favorecia, que aquele homem sozinho cederia à força da presença deles. Mas agora viam seus companheiros estirados pelo chão, gemendo, ofegantes, enquanto o homem que haviam subestimado permanecia firme, intocado, impassível. Chuck olhou para eles. O mais alto engoliu em seco, os dedos se contraindo ao lado do corpo, mas não avançou. Não tinha certeza se deveria. O líder, porém, não estava pronto para desistir. Assistira a tudo, cada um de seus homens caindo. Mas seu orgulho era uma ferida mais profunda que qualquer golpe físico. Enfiou a mão no casaco e, num só movimento, puxou uma faca. A lâmina brilhou sob a luz fluorescente, afiada, letal. O garoto prendeu a respiração. Chuck não reagiu. Pelo menos, não de forma visível. Apenas mudou levemente de postura, os olhos fixos no líder. O homem sorriu de canto, girando a faca entre os dedos. "E agora, velhote?" zombou. Então avançou. A lâmina cortou o ar, mirando direto o peito de Chuck, mas antes que pudesse atingi-lo, a mão dele disparou. O movimento foi rápido demais para acompanhar. Num instante, a faca vinha em sua direção. No seguinte, Chuck já segurava o punho do líder em um aperto de ferro, a lâmina parada a centímetros de seu corpo. O sorriso do homem vacilou. Chuck apertou mais. Os dedos cravaram-se em seu pulso, torcendo o suficiente para que a dor atravessasse o braço. O líder arfou. A mão abrindo involuntariamente, a faca voou deslizando pelo asfalto até parar a metros dali. Antes que ele pudesse reagir, Chuck aplicou um golpe seco com a palma no peito. O homem cambaleou para trás, mas Chuck não o deixou cair. Agarrou-o pela gola e, num só movimento fluido, ergueu-o do chão. O garoto já tinha visto aquilo antes, em lutas antigas na televisão.
Um golpe que parecia fácil nas mãos de profissionais, mas que, ao vivo, era outra coisa. Chuck girou, usando o próprio peso do inimigo, e o arremessou contra o asfalto. O impacto ecoou pelo pátio, alto e definitivo. Silêncio. O líder gemeu, rolando de lado, mal consciente. Os outros motoqueiros olharam para ele. Depois para Chuck. Depois uns para os outros. E então correram. Suas botas batiam no chão enquanto se apressavam de volta às motos. Alguns mal conseguiram subir nos assentos antes de ligarem os motores e sumirem dali o mais rápido possível. O rugido das motocicletas se perdeu na noite, engolido pelo vazio da estrada infinita. O garoto permaneceu paralisado, o coração ainda disparado no peito. Chuck não se moveu de imediato. Observou até que o último deles desaparecesse na escuridão, o rosto impassível. Então, devagar, voltou-se para o líder ainda gemendo no chão. Chuck se agachou ao lado dele, a voz baixa, calma, mas firme. Fique no chão. O líder não contestou. Satisfeito, Chuck se levantou e sacudiu a jaqueta como se afastasse os restos da luta. Só então voltou-se para o menino. Está bem? O garoto assentiu, ainda atônito demais para falar. Chuck o estudou por um momento e então deu um leve aceno de cabeça. Vá para casa. E assim, a luta terminou. A lição havia sido dada. A justiça cumprida. A noite voltou à quietude. Os ecos das motos se perderam na imensidão da estrada, os motores engolidos pelo vento. O posto de gasolina, antes palco de uma crueldade iminente, agora permanecia em silêncio, marcado apenas pelos gemidos do líder derrotado estirado no asfalto. O ar que momentos antes vibrava de tensão parecia mais leve, como se o peso da violência prestes a acontecer tivesse sido afastado. O garoto continuou imóvel, a respiração irregular, o corpo preso entre os efeitos persistentes da adrenalina e a descrença esmagadora pelo que acabara de presenciar. Apertava o livro contra o peito, os nós dos dedos brancos em torno das bordas. Sua mochila, chutada durante o caos, estava a poucos metros. Cosaetros, coberta de poeira. Não havia se movido para pegá-la. Não havia se movido para nada. Seu olhar recaiu sobre Chuck Norris. O homem não havia mudado de postura desde o fim do confronto. Continuava com a mesma presença silenciosa que mantivera a noite inteira, sem exibir triunfo, sem mostrar cansaço. Não se vangloriava pela vitória, não olhava para o inimigo derrotado com a arrogância de quem provou algo. Se havia alguma expressão em seu rosto, era algo próximo da decepção. Não consigo mesmo, mas com o mundo. O olhar de alguém que já vira aquilo muitas vezes, que sabia que aconteceria de novo, em outro lugar, com outra vítima. Chuck voltou a atenção para o líder dos motoqueiros. E ainda ofegante, o orgulho mais ferido do que o corpo. O homem tentou se virar de lado, o rosto contorcido de dor, uma das mãos pressionando as costelas para verificar se ainda estavam inteiras. A respiração era curta e regular. Levantou os olhos para Chuck, a vermelhidão misturando raiva e rancor. Mas por baixo disso havia algo mais. Algo cru. Medo. Chuck se abaixou novamente, apoiando um braço no joelho, a voz firme. Fique no chão. Não era uma ameaça, nem um aviso. Era uma constatação. Tão inevitável quanto o nascer do sol. O líder engoliu em seco, mas não respondeu. Não havia mais palavras para lançar, nem bravata a sustentar. Todo o seu orgulho, toda a pose, tinham sido esmagados. Chuck se levantou outra vez, limpando a poeira das mãos. Seus olhos se voltaram brevemente para o garoto. Vá para casa! O menino piscou como se só naquele instante lembrasse onde estava. As mãos trêmulas o traíam enquanto se abaixava para recolher seus pertences espalhados. Os livros estavam arranhados, mas intactos. A mochila, embora suja, resistira ao pesadelo. O único objeto perdido era o pequeno enfeite de vidro, reduzido a cacos que brilhavam sob as luzes fluorescentes do posto. Um nó se formou em sua garganta. Aquele era o único item que queria proteger. Simples, talvez,
mas significava o mundo para ele. Hesitou um instante, olhando para os fragmentos. Então, devagar, se abaixou para recolher o que restava. Uma bota empurrou suavemente os pedaços para o lado. O garoto ergueu os olhos. Chuck estava ali, balançando a cabeça, a expressão indecifrável. Deixe isso. O menino hesitou de novo, olhando para os cacos no chão, depois de volta para Chuck. Após um momento, assentiu. Puxou a mochila para o ombro e deu um passo atrás. Seu olhar se desviou para o líder derrotado uma última vez. O homem havia rolado de lado, mas permanecia imóvel, incapaz ou sem vontade de se levantar. Chuck observou o garoto por mais alguns segundos, como se avaliasse se ele ficaria bem sozinho. Então, aparentemente satisfeito, voltou-se para sua caminhonete. Moveu-se com a mesma calma e certeza de sempre, como se tudo aquilo não tivesse passado de um pequeno contratempo, algo já deixado para trás. O menino deveria ter ido embora então. Deveria ter virado as costas e seguido, exatamente como Chuck lhe dissera. Mas algo o manteve no lugar. Durante anos, ele soubera o que era sentir-se pequeno, impotente. Sabia o que era ser ignorado, subestimado, olhado como se não tivesse valor algum. Mas aquilo fora diferente. Alguém havia notado. Alguém interveio. Não porque tivesse de fazê-lo, nem porque quisesse algo em troca, mas simplesmente porque era a coisa certa a fazer. Isso não era algo que o garoto visse com frequência em sua vida. Engoliu em seco. Senhor! Sua voz falhou, e precisou pigarrear antes de tentar de novo. Senhor Norris! Chuck parou ao alcançar a porta da caminhonete. Virou a cabeça levemente, erguendo uma sobrancelha. O menino mudou o peso de um pé para o outro, sentindo-se subitamente constrangido sob aquele olhar firme. Não sabia exatamente o que queria dizer. Obrigado, parecia pouco. Pequeno demais diante do que havia acontecido, do que fora evitado. Mas o que mais poderia dizer? Valeu, murmurou, baixando os olhos. Chuck assentiu uma vez. Vá para casa. Mas desta vez havia algo quase suave no tom de sua voz. O garoto fez um leve aceno de cabeça e então se virou. Seus passos foram lentos no início. Depois aceleraram. Não olhou para trás, não precisava. Já tinha visto tudo o que precisava ver. Chuck o observou desaparecer pela calçada, a silhueta diminuindo sob o brilho fraco dos postes. Quando sumiu de vista, Chuck soltou o ar, passando a mão pela nuca. Voltou-se para o homem ainda estirado no chão. O líder o encarava, o peito subindo e descendo em respirações curtas. Seus olhos, ainda cheios de ressentimento, agora carregavam também algo diferente, uma compreensão silenciosa, relutante. Chuck sustentou o olhar e disse apenas: escolha melhor as brigas. Os dedos do líder se contraíram levemente contra o asfalto, mas ele não respondeu. Apenas desviou o olhar. Chuck não perdeu mais um segundo com ele. Abriu a porta da caminhonete. Subiu. E girou a ignição. O motor roncou, profundo e constante. Ele alcançou a marcha, lançando um último olhar para o pátio vazio, onde apenas os cacos brilhavam sob a luz fluorescente. Com um aceno silencioso para si mesmo, puxou para a estrada, deixando o posto para trás. O garoto chegaria em casa em segurança. E a cidade, ao menos naquela noite, fora lembrada de algo importante. A justiça nem sempre vem com sirenes e distintivos. Às vezes, aparece na forma silenciosa de um homem que simplesmente se recusa a desviar o olhar. Se você gostou deste vídeo, inscreva-se para não perder o que vem a seguir. Confira mais de nossos conteúdos e não se esqueça de compartilhar com seus amigos.